Bom, assunto desse vídeo é cálculo de distâncias. Eu vou explicar alguns exemplos, mas eu recomendo assistir primeiro vídeo, onde tudo mais detalhado explicado. Então, vamos olhar o primeiro exemplo. Esse exemplo, como calcular distância. Entre um ponto e um plano. Bom, vamos supor que temos ponto A no espaço com coordenadas 1, 1, 1 e ponto. E temos plano π, seguinte, 3x dado por equação geral, menos 2y mais z igual a 4. Então é plano. A pergunta é qual calcular a distância entre ponto A e plano π. Bom, então eu vou apresentar duas soluções. Então, primeira solução. Para essa solução eu vou usar construções geométricas. Então sempre vamos fazer desenho. Então vamos supor que temos um plano π e temos ponto A. Bom, então nós sabemos que distância, para calcular distância, um dos métodos é baixar ortogonal, calcular esse perpendicular ao plano π, uma reta e vou denotar essa reta R. Então a interseção vai dar ponto B. Então nós sabemos, então o que é ponto B? Ponto B é interseção de reta R com plano π, onde o que é reta R, ela é definida assim, que ela é ortogonal ao plano π, e ponto A pertence ao R, ao reta R. Então essas condições que nós temos para achar ponto B. Então nós sabemos que nesse caso a distância pode ser calculado de A e plano π é nada mais do que norma de vetor AB, que é ortogonal. Vetor AB. Então, a ideia principal é usar construções geométricas para achar esse ponto B e calcular vetor AB e calcular norma. Bom, então, como calcular? Para calcular ponto B, eu preciso de equações da reta. Bom, mas reta é ortogonal ao plano. Isso significa que vetor diretor de reta é nada mais do que o vetor normal do plano. Certo? Eu posso escolher. Então, qual é o vetor normal do plano? O nosso plano tem equação, então o coeficiente de x, y e z é vetor normal do plano. É 3 menos 2, 1. É 3 menos 2, 1. Bom, agora nós vamos usar o fato que ponto A pertence ao reta, certo? Então eu posso escrever equações paramétricas da reta, x, y, z igual. Então 1 mais 3t, 1 menos 2t e 1 mais t, onde t é qualquer número real, é parâmetro, t é números reais. Bom, então, temos equações paramétricas diretas, temos equação de plano, então é muito fácil calcular interseção. Ponto B, interseção R com plano, como fazer? Nós temos coordenadas de todos os pontos da reta, eles dependem de t. Então, precisa achar para qual t eles satisfazem equação de plano. Então, jogar x, y, z de equações paramétricas direta na equação geral de plano. Então, o que isso vai dar? Então, vai dar a equação geral do plano nosso é
3x menos 2y mais z igual a 4. Então vai dar o seguinte, então precisa jogar ele para plano π, equação de plano π, então vai dar 3 vezes 1 mais 3t, porque x é 1 mais 3t, certo? Menos 2 vezes y é 1 menos 2t, e mais z é 1 mais t, então tudo isso é igual a 4, certo? Então, vamos calcular o coeficiente de t. Aqui, 3 por 3 é 9, mais 4 e mais 1 é 14. Então, temos 14t. Aqui temos 3 menos 2 é 1, mais 1 é 2, mas parte direita é 2, então vai sobrar 2. Então, isso implica, então, temos 14t igual a 2, então isso implica que podemos achar t é 1 por 7. Bom, então já sabemos b. Então, t igual a 1 por 7, precisa colocar nas equações paramétricas. Então, 1 é 7 por 7 mais 3 por 7 vai dar 10 por 7. 7 por 7 menos 2 por 7 vai dar 5 por 7. Bom, e 7 por 7 mais 1 por 7 vai dar 8 por 7. Então, temos B. Agora, nós precisamos vetor AB, calcular. Então, AB é OB menos OA. Então, vai dar 10 por 7, 5 por 7, 8 por 7, menos 1, 1, 1. Então, isso vai dar 10 por 7 menos 7 por 7 vai dar 3 por 7. 5 por 7 menos 7 por 7 vai dar menos 2 por 7. 8 por 7 menos 7 por 7 é 1 por 7. Bom, esse é vetor. Mas melhor, coeficiente 1 por 7, eu vou jogar fora para facilitar calcular norma. Então vai ser 3 menos 2, 1, certo? Então, nós sabemos que distância é norma desse vetor. Então, distância entre ponto A e plano π, nada mais do que norma de AB. Então, é norma de 1 por 7, 3, menos 2, 1. Nós sabemos que 1 por 7, coeficiente pode ser jogado fora de norma com módulo, e que vai ser norma de 3 menos 2, 1. Então, vai ser 3 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Então, vai ter raiz de 14 por 7. Bom, raiz de 14 por 7, raiz de 14 é raiz de 2 por raiz de 7, então vai dar raiz de 2 dividido por raiz de 7. Então, a resposta que distância é raiz de 2 por raiz de 7. Bom, vamos agora apresentar a segunda solução. Bom, na primeira solução, nós achamos nosso ponto B explícito. Agora, segunda solução, nós vamos usar alguma fórmula, mas na verdade não precisa lembrar fórmula, precisa lembrar a ideia dessa fórmula. Então, vamos supor que temos de novo o nosso plano, π. Temos ponto A, qualquer no espaço, certo? E a ideia é a seguinte, escolher qualquer ponto que eu vou chamar P do plano π. Então, nesse caso, nós vamos ter vetor PPA, certo? E podemos escolher dois vetores no plano, quaisquer, vetor U e vetor V, certo? Então, está escrito que U, produto vetorial por V, é normal do plano, certo? Eu expliquei no primeiro vídeo que isso é sempre possível, certo? Então, nós podemos olhar, surge um paralelepípedo,
Então, o que é distância é exatamente a altura desse paralelepípedo. Então, distância, essa é a ideia geométrica que é fácil lembrar. Então, distância de A para plano π, nada mais do que a altura do paralelepípedo então isso é igual volume desse paralelepípedo dividido por área de base. Qual é volume? Nós temos vetores. Volume é módulo de produto misto. Então, produto U por V, vetorial e depois por PPA. Vetor PPA. Bom, é dividido por área de base. Base é paralelogramo com lados U e V. Então, a área, nós sabemos, é norma de produto vetorial, de U por V. Agora, só lembrar que produto vetorial U por V é exatamente norma de vetor normal do plano. Então, fórmula, assim, fácil lembrar que fórmula vai ser normal do plano π, produto escalar por P, qualquer ponto do plano, vetor PPA, dividido por norma de vetor normal do plano. Bom, nós temos vetor normal do plano, eu vou lembrar que normal do plano, vetor é 3 menos 2, 1. Se vocês olharem a equação de plano, coeficiente de x, y e z, certo? Então, para concluir aqui cálculos, eu preciso ainda escolher esse ponto Pπ. Então, como ponto Pπ escolher? É mais fácil colocar na equação do plano x0 e y0 e achar z. Então, de equação de plano, significa que z é igual a 4. Você pode olhar, z é igual a 4. Então, isso significa que nosso ponto, que pertence ao plano, pode ser escolhido 0, 0, 4. Pertence ao plano π. Mas pode ser qualquer outro ponto, certo? Então, por isso eu posso calcular agora o vetor PPA, que eu preciso, que é OA menos OPP, certo? Então vai ser o quê? 1, 1, 1 é ponto A, menos coordenadas de 0, 0, 4 de ponto PP. Então o que isso vai dar? 1 menos 0 é 1, 1 menos 0 é 1, 1 menos 4 é menos 3. Bom, então temos esse vetor PPA. Bom, então qual vai ser o produto escalar de normal por PPA? Vetor normal, vou lembrar, é 3 menos 2, 1. PPA é 1, 1 menos 3, certo? Então o que vai dar? Vai dar 3 por 1, mais menos 2 por 1, mais 1 por menos 3. 1 por menos 3, 3 por 1 se cancela, então menos 2. Bom, então temos produto escalar é esse, e qual é normal, norma de normal, vetor normal? Norma é raiz de quadrados de coordenadas, 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, 9 mais 1, 10, 14. Então, raiz de 14. Então, podemos concluir que nossa distância é igual. Bom, vocês lembram que isso, o módulo de produto escalar. Então, módulo de menos 2 dividido por norma de vetor normal, que é raiz de 14. Então, vai ser 2 por raiz de 14. Raiz de 14 é raiz de 2 por raiz de 7. Então, cortando raiz de 2, vai dar raiz de 2 por raiz de 7, a mesma distância que nós obtemos na solução 1. Bom, então agora vamos fazer outro exemplo. Então, exemplo 2.
Então vamos calcular distância entre um ponto e uma reta. Bom, então vamos escolher ponto A. 1 menos 1, 1 é ponto. Vamos supor que nossa reta R dada por equações paramétricas. Então, x equal 1 menos t, y equal 2 mais 2t, e z igual 1 mais t, onde t é qualquer número real. Então, isso é uma reta. Bom, então, a pergunta é calcular distância entre ponto A e reta R. De novo, eu vou apresentar duas soluções. Então, a primeira solução vai ser bem parecida ao exemplo 1, que vai ser construções geométricas. Então, é muito parecida. Vocês vão ver que é praticamente dual. Então, temos uma reta R, temos ponto A, precisa fazer desenho, obviamente. Então, nós sabemos que distância é nada mais, para calcular, precisa baixar perpendicular para obter esse ponto B. Como eu expliquei na aula, na outro vídeo, que melhor, em vez de baixar um perpendicular, baixar um plano π, ortogonal, perpendicular à reta R. Isso é mais fácil fazer cálculos. Então, nesse caso, o que é B? Esse plano B vai ser exatamente, de novo, interseção reta R por π, é parecido como fizemos no exemplo 1. Só lá teve condições para a reta e aqui condições para plano. Mas condições são parecidas, simétricas. Então, o plano é ortogonal à reta e ponto A pertence ao plano. Assim, o plano é definido unicamente. E vai ser muito fácil achar esse plano, equação plano. Então, nesse caso, calculando explicitamente ponto B, nós vamos sabendo que distância é nada mais de A para R, é nada mais do que norma desse vetor AB. Bom, então, como já temos ideia, então vamos achar π, equação geral do plano π. Nós temos condição que plano π é ortogonal à reta R. Bom, isso significa o quê? Que vetor normal do plano é nada mais do que vetor diretor de nossa reta. Qual é o vetor diretor de nossa reta? É coeficiente de parâmetro, é menos 1, 2, 1, certo? É menos 1, 2, 1. Bom, então, isso significa que a equação geral do plano π tem a seguinte forma: menos x mais 2y mais z. Então, coeficientes exatamente é coordenadas de vetor normal do plano. E só precisamos esse número D achar. Bom, como achar o número D? Nós temos mais uma informação, que ponto A, nosso ponto é 1 menos 1, 1, que ele pertence ao plano. Então, isso significa que se eu vou substituir x, y, z por 1 menos 1, 1, isso deve dar 0. Então, isso significa menos 1 mais 2 por menos 1, se substituir, mais z, mais 1, mais d, igual 0. 1 e menos 1 se corta, então d é 2. Isso significa que d igual 2. Então, nosso plano π, equação geral, é menos x mais 2y mais z mais 2 igual 0. Achamos a equação de plano. Agora, de mesma maneira como no exemplo 1, ponto B é fácil achar porque é interseção reta com plano. Como achar? Jogar coordenadas de pontos de reta, porque nós temos
fórmulas para x, y e z. Então, olhar para qual valor de parâmetro satisfaz a equação de π. Jogar na equação π. Então, vamos jogar. Então, o que vamos ter? Menos, o que é x? Aqui, menos, o que é x? X é 1 menos t. Mais 2. O que é y? Vocês podem olhar que y é 2 mais 2t. E o que é z? Z é 1 mais t. Mais 2 igual a 0. Então, eu posso achar t. Então, vamos achar t. Coeficiente de t, menos por menos é mais. Então, 1 mais 4 e mais 1. Então, é 6t. Então, eu tenho que 6t. Aqui vai ter menos 1 mais 4. Vai dar 3. Mais 1, 4. Mais 6. Então, mais 6 igual a 0. Então, temos que t igual a menos 1. Então, agora sabemos b. Só colocar t igual a menos 1 nas equações da reta. Então, se t igual a menos 1, vai dar menos 1, vai dar 2. Aqui vai dar 0 e 0. 2, 0, 0. Então, ponto B tem coordenadas 2, 0, 0. Então, vamos calcular a B. A B é OB menos OA. Então, é 2, 0, 0, menos 1, menos 1, 1, coordenadas de A. Então, o que isso vai dar? Isso vai dar vetor 1, 1, menos 1. Bom, então, nós agora sabemos que distância de A para reta aérea é nada mais do que norma de vetor AB. Então, é raiz de soma de quadrados de coordenadas. Então, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é raiz de 3. Então, achamos distância é raiz de 3. Bom, agora eu vou apresentar a segunda solução, que não depende não precisa explicitamente calcular ponto B. Então, por isso, só para ter ideia geométrica, nós vamos usar uma fórmula, mas é fácil lembrar ideia geométrica para depois reconstruir essa fórmula. Então, nós temos, vou fazer desenho, temos ele, certo? Temos ponto A. Então, a ideia é a seguinte, escolher qualquer ponto PR direta, tanto faz qual, por exemplo, t igual a 0 e achar coordenadas, e olhar vetor PR A, certo? Mas temos outro vetor. Vamos escolher representante de vetor VR que tem ponto inicial em PR. Então, temos aqui VR, certo? Então, dois vetores definem um paralelogramo. Então, podemos olhar o paralelogramo, certo? Então, o que é distância? Exatamente a altura desse paralelogramo, certo? A altura desse paralelogramo. Então, distância de ponto A para reta R é a altura do paralelogramo com arestas VR e PRA. Então, o que é isso? Isso é área de paralelogramo dividido por base, certo? Então, área de paralelogramo nós sabemos, é norma de produto vetorial de vetores. Então, vai ser VR, produto vetorial, norma de VR, produto vetorial do PRA. E qual é base? Base é VR. Então, norma desse vetor VR, certo? Então, não precisa lembrar fórmula, precisa lembrar ideia. Que isso é a altura de paralelogramo. Bom, então, para concluir cálculos, nós precisamos VR e PR. Então, VR nós temos coeficientes nas equações, se vocês lembram, coeficientes nas equações paramétricas da reta é menos 1, 2, 1. Bom, então, precisamos ponto PR.
Então, colocando t igual a 0, certo? Se eu coloco t igual a 0, vamos voltar aqui para t igual a 0, 1, 2, 1. Certo? Então, vai dar 1, 2, 1. Então, vamos ter que PR igual a 1, 2, 1. Então, PR 1, 2, 1. Então, o que vai ser PRA? PRA é OA menos OPR. Então, nossa A é 1 menos 1, 1, menos 1, 2, 1. Então, isso vai dar 0, menos 3 e 0. Bom, precisamos produto vetorial calcular, certo? Então, precisamos calcular VR, produto vetorial, com PRA. Bom, é determinante. Seguinte matriz, nós sabemos que aqui é primeira linha IJK, vetores canônicos. Segunda linha, colocamos vetor VR menos 1, 2, 1. Coordenadas. Agora colocamos PRA. É 0 menos 3, 0. Bom, vamos calcular esse produto vetorial. Então, primeira coordenada vai ser determinante. Se jogar fora a primeira linha, a primeira coluna, vai sobrar 2, 1, menos 3, 0. Segunda vai com menos. Então, precisa a segunda coluna jogar fora a primeira. Então, vai ser menos 1, 1, 0, 0. E terceira precisa jogar fora a terceira. Então, vai ser, e primeira. Então, vai ser menos 1, 2, 0, menos 3. Bom, o que isso vai dar? Bom, isso vai dar, aqui vai dar 3, certo? Vai dar 3. Aqui é 0. Segundo é 0. Terceiro também é 3. Ou seja, melhor escrever como 3 vezes 1, 0, 1. Bom, então, qual é a norma desse vetor? Norma de VR por PRA é norma de vetor 3 vezes 1, 0, 1. Nós sabemos que nós podemos jogar coeficiente fora com módulo de 3 por raiz quadrado de norma de 1, 0, 1, que vai ser 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar nada mais do que 3 raiz de 2. Então, qual é a norma de VR? A norma de VR é raiz de soma de quadrados de coordenadas menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, nada mais do que raiz de 6. Então, agora, podemos concluir que distância entre A e reta ERE é nada mais do que norma desse produto vetorial é 3 raiz de 2 dividido por norma de VR por raiz de 6, certo? Aqui, então, raiz de 2 e raiz de 2 se cortam, raiz de 3 aqui também se corta, então sobra só raiz de 3. Então, mesma resposta. Bom, então vamos agora para o último exemplo. O último exemplo, eu vou calcular distância entre duas retas. Então, exemplo 3. Distância entre duas retas. Então, vamos supor que nós temos uma reta ERE, dada por equações paramétricas x, y, z, x igual 1, y igual 2 mais t, z igual 3 menos t. T é número real. Temos outra reta S, dada por seguintes equações paramétricas: x igual 2 mais 2t, y igual 3 e z igual 4 mais t. T pertence ao ERE. Então, temos duas retas. Então, a pergunta é a mesma. Distância, qual é a distância entre reta ERE e reta S?
Bom, vocês devem lembrar. Primeiro vídeo. Então, nesse caso eu vou dar, para economizar tempo, só uma solução, que mais ou menos usa fórmula, mas vamos lembrar a fórmula geometricamente, que, de novo, vamos ver ou paralelogramo ou paralelepípedo. Isso depende de retas paralelas ou retas não paralelas. Então, solução. Então, como é diferentes casos para paralelos e fórmulas diferentes para paralelas e não paralelas retas, então a primeira coisa precisa saber retas são paralelas ou não. Então, ele paralelo ao esse, pergunta ou não. Bom, para isso basta olhar para vetores diretores. Qual é o vetor diretor de VR? VR direta a ele. É 0, 1, menos 1. Certo? 0, 1, menos 1. Coeficiente de t. Qual é o vetor diretor de reta a esse? É esse. Então, vamos olhar. É 2, 0, 1. 2, 0, 1. Certo? Então, alguém pode dizer que, obviamente, que eles não são paralelos. Mas eu gostaria de explicar como, porque poderia ser coeficientes mais complicados. Então, na verdade, precisa resolver a equação. O que significa paralelos? Paralelo significa que um é múltiplo de outro, porque os dois não nulos. Então, precisa resolver, achar lambda para tentar achar se existe para essa equação. Mas o que isso dá? Isso vai dar sistema de equações. Se olhar lambda ele, multiplicar por lambda, então vai dar que 2 igual lambda por 0, aqui segunda coordenada 0 igual lambda por 1, certo? Terceira, 1 igual lambda por menos 1. Bom, daqui segue que lambda é menos 1, dessa equação segue que lambda é 0, que é absurdo, certo? É absurdo, então isso significa, concluímos, como não existe lambda, então isso significa que ele não é paralelo ao esse, porque vetores diretores não são paralelos, certo? Então, então isso significa que pode ser ou reversa, ou pode ser, retas podem ser reversas, ou pode ser concorrentes. Mas, como eu expliquei no outro vídeo, o procedimento é o mesmo. Então, em geral, precisa pensar nas reversas, mas se dá concorrentes, vamos isso saber depois. Então, vamos simplesmente fazer desenho de um paralelepípedo. Depois eu vou explicar como isso interpretar. Por que paralelepípedo? Porque nós sabemos que retas reversas, elas vivem no dois planos paralelos. Então isso já dá a ideia que tem algum paralelepípedo por trás de tudo disso. Então eu posso pensar que esse lado, esse paralelepípedo, é reta esse, certo? E esse ponto eu vou escolher como PS. Bom, eu vou escolher qualquer um, mas esse ponto, esse reta é reta ERE, certo? Então, para mim, esse ponto é PR escolhido, por isso, esse paralelepípedo. Então, aqui é vetor, um lado de paralelepípedo é VR, vetor, determina. Outro lado, esse vetor é paralelo ao reta esse, então, esse é vetor VS, certo? E aqui tem vetor ainda PR e PS, então temos três vetores que determinam um paralelepípedo. Então, isso é paralelepípedo. Bom, então, ideia geométrica simples, que distância é nada mais do que a altura desse paralelepípedo. Então, distância entre ele e esse é nada mais do que a altura do paralelepípedo Então, o que é a altura? A altura é volume dividido por área de base.
Bom, o que é volume? É produto misto. É módulo de produto misto. Então vai ser o quê? VL por VS, produto vetorial VL por VS, e depois produto escalar por PL PS, vetor. E dividido por o que é área de base. Base é um paralelogramo, então área é norma de produto vetorial. Então, norma de VL por VS. É interpretação geométrica de norma de produto vetorial. Bom, então, vamos fazer cálculos. O que é VL? Bom, VL, nós já sabemos 0, 1, menos 1, certo? VS, também sabemos, é 2, 0, 1, certo? Então, como escolher PL? Bom, olhar na equação paramétrica, se colocar T0, está bom. 1, 2, 3, certo? Então, coloco T0. Então, eu tenho PL. Vai dar 1, 2, 3. Bom, tanto faz T0 ou qualquer outro. Por exemplo, se olhar para a reta S, para melhorar números, eu vou escolher T menos 1. Nesse caso, vai dar 0, 3 e 3. Certo? Então, se T igual a menos 1, isso é mérito. Isso é MS. Então, vai dar PS 033. Então, vocês colocam qualquer número que serve para ser melhores coordenadas, certo? Números mais simples. Então, vamos calcular PL e PS vetor, que nós precisamos. Vai dar OPS menos OPL. Então, é 033 menos 1, 2, 3. Então, isso, o resultado é menos 1, 1, 0, certo? Então, agora, vamos lembrar o que é distância. Bom, para a distância, nós precisamos de produto misto, certo? Então, precisamos de produto vetorial, VL por VS. Então, vamos calcular VL por VS. VL por VS. Aqui precisa VL por VS, por isso eu não vou produto misto usando o determinante, porque eu vou precisar VL e VS de qualquer jeito. Então, VL por VS. Então, isso é o quê? É determinante de matriz, onde primeira linha é canônicos vetores IJK, segunda linha VL, nosso VL é 0, 1, menos 1. O que é VS? Terceira linha VS é 2, 0, 1. Então, isso vai dar o seguinte. Então, a primeira coordenada é determinante, jogando fora a primeira linha. Vocês podem pensar isso como desenvolvimento por primeira linha. Jogando fora a primeira linha e coluna, vai ser sinal positivo e vai dar exatamente o coeficiente de I. Então, vai dar 1, menos 1, 0, 1. O que sobra? Aqui colocando menos, porque muda sinal, para entrada 1, 2, sinal negativo. Então, se jogar fora a primeira linha, segunda coluna, vai dar sobrar 0, menos 1, 2, 1. E terceira, vai de novo mudar sinal, então vai ser positivo. Se jogar fora a terceira linha e primeira linha, terceira coluna, vai sobrar 0, 1, 2, 0. Então, esse é produto vetorial coordenadas. Então, vamos calcular eles. Então, dá para ver que vai dar 1. Primeiro, aqui vai dar, aqui menos, vai dar 2, mas menos vai dar menos 2. E terceira é menos 2. Bom, então, vamos calcular agora o produto escalar. VL por produto misto por VS, na verdade, por PL
PS, produto misto. Mas já como calculamos produto vetorial, sabemos PR e PS, então é só multiplicar. Então 1 menos 2 por menos 1, 0. Então isso vai dar o quê? Vai dar menos 3. Aqui é menos 1, menos 2 é menos 3. Aqui é 0. Terceiro é 0. Então, deu menos 3. Então, qual é a norma de produto vetorial VR por VS? Bom, a norma é raiz de soma de quadrados. 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então vai dar aqui 4 mais 1 é 9, vezes de 9 é 3. Bom, então isso significa que distância entre ele e esse equivale. Nós lembramos que isso é o módulo de VR por VS, produto escalar PR, PS, dividido por norma de VR, produto vetorial por VS. Então, isso é igual. Então, nós calculamos produto misto é menos 3, então, módulo de menos 3, dividido por norma de VR por VS é 3, então, deu 1. Bom, então, só isso para essa aula.